SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Somos especializados na prestação de serviços para as áreas de vigilância, portaria, limpeza e conservação há quase 25 anos. Nossa missão é ser um parceiro estratégico para aumentar a sua produtividade através de um atendimento presente e uma gestão próxima aos colaboradores. Estamos localizados no centro de Rio Preto, oferecendo apoio para as empresas locais e da região. Nossos 3.000 colaboradores capacitados atuam em mais de 260 clientes em 90 cidades do estado de São Paulo. Nossos procedimentos são certificados pelas normas ISO 9001, Gestão da Qualidade, ISO 14001, Gestão Ambiental e OSAS 18001, Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. E na área de vigilância, somos certificados pela CRS. Investimos em novas tecnologias, cursos de aperfeiçoamento para os nossos colaboradores e contamos com um rigoroso sistema de normas e procedimentos com constantes auditorias internas. SPSP, um parceiro estratégico para o seu negócio. Da noite para o dia, o mundo mudou. Lavar as mãos agora é mais solidário do que dar as mãos. As ruas passaram por um detox de gás carbônico. Vizinhos que não se falavam, agora se ajudam. Jovens fazem compras para idosos. Quem se afastava da família por conta do trabalho, agora está perto. A hora agora é de cuidar. Cuidar para não comer o dia inteiro e preferir alimentos saudáveis. Cuidar da mente com meditação e lazer. Cuidar do corpo, mesmo em casa. Cuidar da higiene. E o mais importante, cuidar com carinho de todos que você ama. Nós estaremos aqui para cuidar de você. O mundo mudou. É tempo de mudar seus hábitos. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Em determinado momento, a gente viu essa participação do segmento econômico tomando uma proporção muito grande dentro da empresa. Foi aí que nós tivemos a necessidade de criar uma pessoa nova, uma marca nova, uma marca que atendesse com excelência o segmento econômico, não mais
como um braço da Tarraf, e sim sendo protagonista no segmento econômico. A Taflex, ela surge da marca Tarraf com um propósito bastante inovador e moderno. Ela traz esse conceito de morar com inteligência. Quando você tira as coisas que não são essenciais e potencializa somente aquilo que de fato vai ser utilizado no dia a dia das pessoas, você pode trazer coisas de altíssima qualidade sem ter o peso do custo. Isso é o morar inteligente da Taflex. Então, a marca, ela vem com um conceito muito forte de inteligência do segmento econômico. A gente potencializa muito, a gente estuda muito o que é realmente necessário e coloca isso para o cliente de uma forma acessível, flexível e inteligente. E para inaugurar essa nova marca, nada mais justo que um lançamento de grande porte. Borghese Boulevard, que é o primeiro empreendimento lançado pela Taflex, fica na região oeste de Rio Preto, traz conceitos extremamente flexíveis, tanto na comercialização como na forma de morar. Então, realmente é um produto que tem a cara da Taflex. Conectar é humano. Transformar é lead. Conheça agora os apoiadores estratégicos que acreditam na missão do Lead Ribeirão Preto de construir uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva. SPSP. Com mais de 2 décadas de atuação, a SPSP é uma das mais conceituadas empresas de prestação de serviços do país. Conta com mais de 4.000 colaboradores e mais de 100 cidades atendidas no interior paulista. Tem como clientes as maiores empresas e hospitais brasileiros. TOTUS, a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país. Originalmente brasileira, a TOTUS apoia o crescimento de milhares de negócios em todo o país e cria soluções inovadoras como e-commerce, ERP, RH, CRM, Analytics, plataformas de colaboração atendendo às exigências de 12 setores da economia. São mais de 40.000 clientes desde micro até grandes empresas. Possui mais de 50 unidades espalhadas pela América Latina e está presente no interior de São Paulo através de sua sócia regional, a TOTUS Interior Paulista. Trenepol Advogados. O Trenepol Advogados é um escritório especializado em direito ambiental e com profissionais que possuem anos de experiência no Brasil e no exterior. O escritório auxilia clientes de diversos setores da economia em processos de licenciamento, defesas administrativas, transações comerciais, remediação e compliance ambiental. É com o apoio dessas empresas que transformamos a realidade ao nosso redor. Isso é LEAD. Pois quem é lead, transforma. Quem é lead, participa. Olá, é com imensa satisfação que informamos o retorno das nossas atividades. Fizemos o teste do Covid em toda a nossa equipe. Estamos prontos e preparados para te receber. Aqui fica o nosso agradecimento para todos os profissionais da saúde que nesse momento tão delicado lutaram para salvar vidas. Reabra com mais humanidade para a segurança dos seus colaboradores e clientes. Renasça com mais amor para valorizar e não perder as coisas boas da vida. Ressurja com mais união para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Retorne com mais cuidados para preservar a sua saúde e de todos nós.
Renove com mais proteção para combater o vírus e progredir juntos. Reative com mais inteligência para beneficiar o seu negócio e inspirar os próximos. Realize com mais parceria para fortalecer o mercado e retomar a economia. Célula Mater. A saúde não pode parar, nem você. Bom dia a todos vocês conectados, filiados do LIDE Rio Preto, LIDE Ribeirão, LIDE Campinas e LIDE Santos. É um prazer enorme, mais uma live unindo todas essas unidades e num tema, hoje, pauta nacional, capa aí de todos os jornais, em todos os sites, que é sobre a reforma tributária, né? Sabemos aí que a equipe do Guedes enviou uma proposta nas últimas semanas, e temos hoje dois grandes especialistas para falar do assunto, o deputado Baleia Rossi e o admirável Marcos Sintra, que eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com a gente nessa live. Agradeço os nossos patrocinadores do LIDE Rio Preto, Alvo Gestão, SPSP, TOTUS e Unimed Rio Preto. Em nome do nosso membro do Comitê do LIDE Rio Preto, doutor Elencar, que é presidente da Unimed Rio Preto, agradeço todos vocês, filiados do LIDE Rio Preto. E os apoiadores, Didática J. Silva, a RCE, a Rodobens Automóveis e a Tarraf. Agora com você, Silvia. Bom, obrigada, Marcos. Bom dia a todos os filiados do interior paulista e também da Baixada Santista. Muito bom estar com vocês de novo. Mais uma semana para falar sobre reforma tributária, tão importante, e por isso é uma honra ter o deputado Baleia Rossi e também o Marcos Sintra. Obrigada a todos. Fábio? O Jarbas primeiro, vamos lá. O Jarbas. Bom dia a todos, muito obrigado, Marcos Sintra, Baleia Rossi, por estarem aqui dividindo conosco. Acho que ano passado a gente teve um tema importantíssimo, que foi a reforma da Previdência. Esse ano a gente sai um pouco da discussão de pandemia para discutir um tema tão importante para o Brasil voltar a crescer, que é a reforma tributária.
Eu quero fazer um agradecimento especial ao Pedro Garofalo, que está nos assistindo, que é o presidente da União de Vereadores da Baixada Santista, que fez aí o contato para trazer o Baleia Rossi, o deputado, para falar conosco, e agradecer aos nossos patrocinadores, Acta Motors, Grupo MS e Célula Mater, além dos apoiadores Safeway, Adita Birla e Doim Motors. Fábio? Bom dia a todos, bom dia Marcos Caldelay, Silvia Queiroz, Jarbas, bom dia a todos os filiados do LIDE em geral, desse interior de São Paulo e principalmente Ribeirão Preto, que estão acompanhando com a gente agora. Gostaria de agradecer e saudar o nosso deputado conterrâneo, Baleia Rossi, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente. Também gostaria de agradecer e saudar o Dr. Marcos Sintra, muito obrigado pelo seu transferência de conhecimento aqui para a gente. Saudar o nosso comitê, através do Maurílio Biagi, que está aqui com a gente, o Rui Flávio, o Dorival, nosso comitê que está aqui com a gente também. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores do LIDE Ribeirão Preto, que é a Solstic Advisor, Flávio aqui presente, obrigado Flávio, a SPSP, a TOTUS, representada aqui o William, muito obrigado pelo apoio da TOTUS, a Trenepol, também ao apoio do Brasil Salomão, da Inepad, aos fornecedores oficiais, a Ampere Eventos, a Behold, a Grow, a NW3 e a Fábrica Assessoria e Comunicação. Também deixar um grande agradecimento à RCE, muito obrigado por todo o apoio. Agora eu gostaria de ir direto ao nosso conteúdo, num evento muito especial. Gostaria de apresentar o deputado Baleia Rossi. Ele é o deputado federal reeleito por São Paulo. Sua atuação é principalmente nas áreas da saúde e desenvolvimento social. Rossi criou o projeto que propõe a redução de 5 impostos, o PIS, IPI, COFINS, ICMS e ISS, para apenas um, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, visando fomentar a economia nacional e gerar empregos durante a pandemia da Covid-19. Rossi participa do debate sobre o tema Análise da proposta de reforma tributária do Ministério da Economia com os filiados e empresários das unidades LIDE Ribeirão Preto, Rio Preto e Campinas. Eu agradeço e convido com vocês, Baleia Rossi. Bom dia, Fábio. Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui com o LIDE de Ribeirão Preto, de Campinas, de Rio Preto e de Santos. Para mim é um privilégio poder contribuir com esse debate, que é um debate apaixonante, é um debate que, como a gente estava conversando, já há 30 anos está no Congresso Nacional, e infelizmente nesses 30 anos nós avançamos muito menos do que poderíamos avançar para simplificar o nosso sistema tributário, para desburocratizar, para a gente organizar esse sistema que é cumulativo, que atrapalha o crescimento do país. Dizer que, para mim, também é uma alegria estar ao lado do Marcos Sintra, que é nosso professor, né? Eu vou falar aqui mais da questão política, da defesa política que nós estamos fazendo da PEC 45, da PEC da reforma tributária, que eu sou autor, mas vamos ouvir também com muita atenção a apresentação do Marcos Sintra, que foi secretário da Receita Federal do Brasil, foi deputado federal, é professor da FGV e, com certeza, vai contribuir muito com esse debate, já que, nesses últimos anos, ele foi um dos grandes entusiastas da reforma tributária no nosso país. Bom, primeiro, dizer que a PEC 45 é um estudo do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, coordenado pelo Bernardo Api, mas com outros colaboradores, entre eles a Vanessa Canado, que foi uma das redatoras
dessa proposta que eu apresentei como deputado federal e que hoje faz parte da equipe do ministro Paulo Guedes e também ajudou a redigir o CBS, que é a primeira parte da proposta de reforma tributária elaborada pela equipe da economia que nós temos hoje. E isso já é um fator muito importante, porque, no meu entendimento, essas propostas também se comunica com a PEC 110, que foi idealizada pelo ex-deputado Rauli e que foi apresentada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Eu me lembro que, quando nós estávamos fazendo o debate da reforma tributária, começando novamente colocar a reforma tributária como prioridade, quando o presidente Rodrigo Maia, que é o patrocinador político da nossa proposta e alguém que está trabalhando muito para que essa pauta não seja mais um debate, que não seja mais uma boa discussão sobre simplificação tributária, mas que a gente consiga convergências para que, nesse segundo semestre, a gente possa votar efetivamente, aprovar nos 2 turnos na Câmara dos Deputados e nos 2 turnos no Senado. Acho que essa é a grande expectativa de todos. Claro que quando a gente fala de reforma tributária, muita gente fica com o pé atrás, porque é natural. Nós já tivemos grandes parlamentares, estudiosos no tema, que contribuíram muito nos últimos anos para que a gente pudesse votar uma reforma tributária, mas, infelizmente, nós não conseguimos objetivamente chegar a uma votação e uma aprovação. Eu queria começar as minhas palavras dizendo que eu estou muito confiante. Eu não gostaria de ser mais um debatedor, de ser mais um parlamentar que apresentou uma proposta de reforma tributária que é elogiada por muitos economistas. Eu tive, há pouco tempo atrás, com Armínio Fraga, com o Maílson da Nóbrega e outros, o Marcos Lisboa e outros economistas de renome, que todos dizem que a PEC 45 seria um grande avanço para o nosso sistema tributário, principalmente pelo seu caráter de simplificação tributária, que é o primeiro passo para outras reformas que virão. E, claro, o ministro Paulo Guedes tem todo o nosso respeito, tem toda a nossa admiração para que possa avançar em outras reformas nesta área tributária que vão poder destravar a nossa economia, fazer com que as coisas andem. A nossa proposta, ela reúne os impostos sobre o consumo, o PIS, COFINS e o IPI, que são os impostos federais, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E depois de uma transição de 10 anos, a proposta até a transição é maior, mas já há um consenso, já há um avanço nas discussões para que a transição seja menor, para dar garantia jurídica, para que a gente não mude da noite para o dia o nosso sistema e acabe judicializando questões e prejudicando empresas que acabaram investindo na realidade atual. A proposta prevê uma transição. Mas, depois dessa transição, 100% dos impostos sobre o consumo serão cobrados no destino, acabando com essa cumulatividade, essa complexidade que é hoje de um pouco de tributação na origem, tributação no meio da cadeia produtiva, o que provoca a cumulatividade e um pouco da tributação no destino como é hoje. Então, é um estudo que
já foi apresentado inúmeras vezes, que foi já testado e com muita contribuição de tributaristas, de economistas, de pessoas que realmente vivem a realidade do nosso país hoje, que infelizmente não é uma realidade que nos orgulha, né? Nós temos um sistema tributário complexo, um dos piores sistemas do país, por isso o nosso entusiasmo para fazer essa reforma acontecer. Nós temos estudos importantes que demonstram que a aprovação da PEC 45, e aí eu vou falar mais da PEC 45, mas a nossa ideia não é ter apego à questão de um texto fechado. Pelo contrário, nós temos a PEC 45, nós temos a PEC 110 e nós temos o projeto que foi encaminhado pelo ministro Paulo Guedes. A ideia é buscar convergências. Hoje nós temos a comissão mista da Câmara e Senado trabalhando juntos para a gente buscar um texto que pode ser melhorado, que pode ter sugestões de todos, não só da economia, mas também uma união da PEC 45 e da PEC 110, porque o importante será o resultado dela na nossa economia. Nós temos o Roberto Rocha, que é o senador, que é presidente da comissão mista, o Wildo Rocha, do Maranhão, do MDB do Maranhão, que é o vice-presidente, e nós temos o Aguinaldo Ribeiro, que é deputado, que é o nosso relator, tem feito um belíssimo trabalho e está com esse desafio de dialogar Câmara, Senado, Ministério da Economia, para a gente ter um texto que possa ser apresentado agora no segundo semestre, depois do trabalho dessa comissão especial, e ser votado. Nós vamos fazer o trabalho político de convencimento dos parlamentares, nós vamos conversar com todas as bancadas na Câmara Federal e no Senado, para que todos saibam que a votação de uma reforma tributária, ela era importante antes da pandemia, eu diria que ela é vital nesse período pós-pandemia, porque nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história, acho que a maior tragédia humanitária dos últimos tempos. Nós estamos chegando a 100 mil mortos pela pandemia. Quer dizer, uma coisa triste, né, que abalou a todos, paralisou o mundo. Nós temos esse problema de saúde hoje, mas tenho fé que a gente vai superar, e já estamos superando a pandemia, mas a pandemia vai ter também uma repercussão muito dura para a nossa economia. Aumento de desemprego, aumento da pobreza, aumento das desigualdades no nosso país. Então, eu diria que, pós-pandemia, a aprovação da reforma tributária vai ser vital. O mundo está olhando para o Brasil, o mundo quer saber qual vai ser a reação do parlamento brasileiro e do governo brasileiro para que a gente possa atrair novamente investimentos para gerar emprego e renda. Existe um estudo que foi pedido pelo CECIF, de um professor da GV, que diz que a aprovação da PEC 45, da reforma tributária, pode repercutir na nossa economia com um crescimento de até 20 pontos no PIB nos próximos 10, 15 anos. Quer dizer, isso é injeção de recurso novo na economia, possibilidade de crescimento do país, novas oportunidades e geração de emprego e renda. Um fator importante que nós tivemos agora na Câmara Federal e no Senado, no Congresso, foi exatamente a presença, há 15 dias, do ministro Paulo Guedes, entregando a sua proposta para análise do parlamento.
E mais importante do que a presença do ministro ao lado do Davi Alcolumbre, ao lado do Rodrigo Maia, ao lado dos senadores e deputados federais, foi a fala do ministro. Primeiro, dizendo que o CBS, que é a proposta dele, de unificação do PIS e COFINS, ele não incluiu estados e municípios porque, em respeito ao parlamento, entende que essa é uma discussão que precisa ser feita no Congresso Nacional. Mas demonstrou, inclusive, ontem, quando ele esteve numa primeira sessão da volta da discussão da reforma tributária, 6 horas de debates. Na apresentação dele, depois parlamentares falaram, mas num clima de muita confiança, e ele mesmo, como ministro da Economia, citou várias vezes que, se o Congresso Nacional entender que deve avançar para uma reforma mais ampla, como a PEC 45, que o ministro da Economia vê com bons olhos. Isso é importante porque não há possibilidade de nós avançarmos numa reforma tributária sem que o chefe da pasta da Economia participe. O Toches, que está na Receita Federal hoje, também participou. Nós precisamos agora de uma união de esforços, uma união do parlamento com o governo federal para avançar, para buscar os 308 votos necessários para a aprovação da reforma tributária na Câmara e depois maioria qualificada também no Senado. Por isso que eu estou muito confiante. Acho que esse foi um obstáculo que nós já conseguimos avançar, além da união da Câmara e do Senado, da PEC 45 com a 110, que também tinham discussões que poderiam prejudicar o bom andamento. Acho que nós temos que deixar, neste momento, vaidades de lado. Nós temos que pensar no país e do que a reforma tributária pode provocar na nossa economia de positivo. Outros obstáculos nós já conseguimos também superar. Nós temos, historicamente, sempre a interferência dos governadores em não querer uma reforma tributária sobre o consumo. Por quê? Porque eles nunca quiseram a participação do ICMS num imposto único, que é o que a gente propõe, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, para a unificação e simplificação desses impostos. E hoje nós temos o apoio do CONFAZ, o Rafael, que é o secretário da Fazenda do Piauí, é o presidente do CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazenda de todo o Brasil, e o CONFAZ já está participando do debate, propôs algumas pequenas mudanças que são absolutamente pertinentes, mas com isso nós trouxemos a presença e o apoio dos 27 governadores. Esse também é, diria, um dos fatos mais importantes para a gente ter o otimismo de poder aprovar a reforma tributária. Inclusive, o governador João Dória, a gente sabe que se a gente aplicasse a PEC 45 imediatamente, São Paulo perderia e outros estados produtores perderiam, mas numa visão mais ampla, numa visão de estadista. Amanhã eu vou estar fazendo um bate-papo também com o governador do Rio Grande do Sul, que também é outro estado que poderia perder, mas hoje há um senso comum de que esse sistema tributário tira a competitividade das nossas empresas, dificulta o ambiente de negócios do nosso país. Portanto, a união dos governadores para apoiar a tramitação dessa reforma tributária é muito importante. Nós temos o apoio
da Confederação Nacional dos Municípios, o Harold é o presidente, congrega mais de 4.000 municípios que também estão apoiando a reforma tributária, a PEC 45. Isso é importante, por quê? Porque, claro que o deputado, ele tem uma base política importante e tem um contato direto com os prefeitos. Importante que os prefeitos também se sintam dentro deste debate para a gente poder avançar, para a gente poder fazer com que os governadores e os prefeitos sejam cabos eleitorais, entre aspas, da reforma tributária. Ontem eu estive com o prefeito Jonas Donizete, de Campinas, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Os prefeitos de grandes municípios têm algumas preocupações, porque, da mesma forma, se a aplicação fosse imediata, os grandes municípios perderiam, mas nós estamos construindo algumas mudanças no texto e marcamos para conversar com o Jonas e com outros prefeitos de cidades grandes para que eles possam também entrar no debate e fazerem algumas sugestões para que o texto seja melhorado, para que a gente consiga avançar em todos aqueles obstáculos históricos que a reforma tributária teve. Então, não sei se o meu tempo já está mais ou menos se esgotando, mas dizer que acho que nós precisamos aproveitar este Congresso. O Congresso é um Congresso reformista. Nós conseguimos avançar no governo do presidente Michel Temer na reforma trabalhista. Nós conseguimos a PEC do teto de gastos, que foi extremamente importante para mostrar responsabilidade. E a PEC do teto de gastos, que está sendo tão comentada, é algo básico para a economia. Olha, você vai gastar no ano o que se gastou no ano anterior mais a inflação. Quer dizer, é uma forma também de você não ter a possibilidade de olhar para trás quando se gastava muito e se gastava mal e muitas vezes com muita demagogia, e a gente ter responsabilidade, mostrar que o país agora vai passar por essa pandemia. Nós votamos o orçamento de guerra exatamente para não comprometer os orçamentos futuros, para não dar uma demonstração de gastança de recurso público sem nenhum compromisso e sem nenhuma responsabilidade. Então, nós estamos num momento em que a reforma da Previdência foi votada com 379 votos na Câmara dos Deputados. Isso nem o mais otimista dos otimistas acreditaria, e nós conseguimos. Votamos agora o marco novo do saneamento, que vai garantir investimento nessa área. Então, nós conseguimos avançar em projetos polêmicos, em projetos que muitas vezes eleitoralmente não têm apelo, mas que demonstra que nós temos um Congresso que é reformista. Portanto, muito importante a gente conseguir fazer essa convergência do texto. O nosso relator, Aguinaldo da Paraíba, está trabalhando com os setores econômicos também para que ajustes sejam feitos, para que a carga tributária não aumente. É uma redistribuição, mas claro que tem setores que estão preocupados, que estão dialogando, que estão enviando sugestões, e a nossa ideia é, nesses 2 próximos meses, fazer os ajustes necessários no texto para avançar, para que todos os setores econômicos entendam que, no final da transição, todos vão ganhar pelo impacto positivo no crescimento da nossa economia, e que também todos os entes federados se sintam acolhidos no sentido da gente poder ter um capítulo final nessa novela, né? Virou uma novela mexicana, 30 anos, cada ano um novo capítulo. A gente quer realmente encerrar e entregar para os empreendedores, para aqueles que acreditam no país, investem no país, um sistema mais simples e desburocratizado. Baleia, muito obrigado.
Foi muito claro, acho que você deixou, acho que esse ponto do Congresso Reformista, né, a gente tem que apoiar mesmo, e no momento onde está tendo a pandemia como foco principal, nós estamos tendo a habilidade de poder conduzir essa reforma tributária, né? Agora, você citou aí, óbvio, tem segmentos que são mais afetados, e antes de passar para o Marco Sintra, e já passando com esse ponto, o presidente do Itaú, né, veio a público na terça-feira e preocupado demais com a proposta enviada pelo Guedes, e onde ele coloca que entende a necessidade e tem certeza absoluta que precisa da reforma tributária, mas que setores vão ser muito afetados e exige uma preocupação dele ao setor financeiro, como outros setores aí de serviços, né? Então, já convidando o grande especialista Marcos Sintra para poder falar sobre esse momento atual. E aí, Marcos, gostaria muito das suas considerações, né, da sua visão geral sobre as reformas. Na verdade, a gente não fala mais na PEC 110 nem 45, a gente fala da PEC 155, né, da união das duas aí, e a gente sabe da importância desse entendimento. E queria a sua visão geral, você tão próximo aí do assunto, trabalhando há tantos anos envolvido nisso, e principalmente essa análise do que foi enviado pelo Guedes e da forma como está sendo conduzido, o que você está achando de tudo isso, tá? Convidar, então, com muito prazer, Marcos Sintra, esse ser humano brasileiro, exemplo para todos nós. Obrigado, Marcos. Quero cumprimentar todos os presidentes da LIDE aí de Santos, Campinas, Rio Preto, Ribeirão, e muito particularmente ao Baleia Rossi, porque eu estou vendo na fala dele um encaminhamento muito positivo para nós acertarmos esse enorme imbróglio que foi criado no país a partir de 1965, quando, na então reforma tributária, meu grande amigo Roberto Campos, na época, inclusive um dos grandes apoiadores do meu projeto do Imposto Único, o Brasil cometeu um grande erro. E nós pagamos o preço desse erro hoje, como estamos pagando o preço deste equívoco há 30 anos, ou mais, desde 65 a 70 anos. O que aconteceu em 65? O Brasil foi um dos primeiros países a criar um imposto sobre valor agregado no mundo. Se antecipou, inclusive, à França. Portanto, este IVA que nós estamos querendo criar agora, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110 e também no projeto do governo federal, é uma coisa que o Brasil implantou em 65 pioneiramente no mundo. Mas 2 equívocos gigantescos foram cometidos na implantação daqueles IVAs. O primeiro deles, não se criou um IVA apenas, foram criados 2 IVAs, 2 impostos sobre valor agregado. E o imposto sobre valor agregado é um tributo que, pela sua natureza técnica, ele tem uma vocação para ser aplicado em países unitários. Todo país federativo tem uma gigantesca dificuldade em administrar os IVAs. A Europa está vivendo isso, o Canadá vive isso, a Austrália, todos estão fazendo reformas tributárias, a Índia, a própria Alemanha, mas com enorme dificuldade. E a maior federação de todas no mundo, que é os Estados Unidos, não aplicaram IVAs. Não tem imposto sobre valor agregado, exatamente por esta dificuldade inerente a esse tributo. Tá? Isso quer dizer que seja um imposto ruim? Não. Mas, quando ele foi aplicado no Brasil, o primeiro erro foi que se criou 2 IVAs e se deu um IVA para a União, que é o IPI, e um outro IVA para os estados, que é o ICMS. Então, criaram 2 IVAs. E pior ainda, esses 2 IVAs com bases, com fatos geradores diferenciados por setor. O que a Constituição fez? Deu à indústria para ser tributado pelo IPI, que é um imposto de produtos industriais, que é um IVA, foi criado como IVA,
entregou o comércio e a circulação para os 27 estados e o Distrito Federal, e mais, separou ainda disso tudo a base serviços e entregou para os municípios. Então, esta é a base do nosso pandemônio tributário. Por que eu trago todo mundo para 70 anos atrás? Porque o meu ponto fundamental é o seguinte: eu vejo, e eu concordo com o deputado Baleia Rossi, estamos muito próximos de chegar a um entendimento. Eu venho participando de reforma tributária há 40 anos, desde 88. 4 anos depois da Constituinte, deveria ter havido uma revisão da Constituição, não foi feita por causa do impeachment do presidente Collor, e de lá em diante, a cada 4 anos, se tenta uma reforma tributária e não se consegue. E o que é que tem sido tentado ao longo desses 30 anos? A criação de um IVA nacional. E eu temo que tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 estejam cometendo esta mesma insistência em tentarem fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu temo que nós estejamos correndo o risco de... Estão me ouvindo bem? Eu temo que estejamos correndo o risco de cometer o mesmo equívoco, de tentar implantar um modelo que, pela característica institucional do Brasil, é de muito difícil aplicação. Isso envolve uma rediscussão do Pacto Federativo, isso envolve uma redistribuição de bases. O deputado Baleia Rossi falou muito corretamente que os pequenos municípios congregados na Confederação Nacional de Serviços apoiam a PEC 45. Por quê? Porque eles não têm uma base de serviço sólida. Portanto, os pequenos municípios vão ganhar, porque eles vão passar a ter uma participação num imposto maior, administrado com uma base ampla, serviços, indústria, comércio, tudo, e vão, evidentemente, receber alguma participação, quando hoje eles têm o ICMS que eles não exploram por não ter base de serviço. Então, os pequenos municípios desejam efetivamente este imposto único sobre consumo. Os grandes municípios, é o caso do prefeito Jonas Donizete, da Frente Nacional dos Prefeitos, são 400 municípios, todos os municípios de capitais, olham esta reformulação tributária com uma enorme desconfiança. Por quê? Porque eles são os donos hoje da base tributária em expansão, que é serviço, e que está crescendo no PIB mundial, que emprega 75% da força de trabalho no mundo. E, em realidade, então, nós padecemos de uma dificuldade operacional muito grande. Estas bases tributárias estão compartilhadas com interesses diferentes. Ao mesmo tempo, existe uma certa crítica ao imposto sobre valor agregado, no sentido de ele ser um imposto da velha economia industrial, é ainda um imposto autodeclaratório, é um imposto artesanal, exige emissão de notas fiscais, exige fiscalização física, visual de mercadorias, barreiras de... Enfim, é um tributo que está sendo hoje ultrapassado pela economia moderna, dos bits and bytes, da economia digital, mas no Brasil ele ainda tem uma enorme aplicabilidade. Eu não sou contra. Acho que nós precisamos sim melhorar os nossos IVAs, mas precisamos começar a olhar um pouco o futuro para o que vai acontecer e não voltarmos daqui a 10 anos para ter que fazer uma outra reforma tributária, trazendo impostos mais compatíveis com a economia digital. Muito bom. O que eu estou dando a impressão é de que eu devo estar muito pessimista com o andamento da reforma tributária, pela descrição das dificuldades que eu acabei de descrever. Não é? E são reais, eu vivi isso, eu participei, e eu acho que essas dificuldades ainda existem. O próprio deputado está dizendo, tem que fazer ajustes, etc. Agora, contrariamente ao que parece, eu estou imensamente otimista com relação às perspectivas. Por quê? Porque as atitudes mudaram.
o Congresso é reformista. A atitude do deputado Baleia Rossi, eu já tinha participado de outros eventos com ele, e vi confirmada na fala dele aqui, é um diálogo de composição, é um diálogo de debate, é um diálogo de convergências e não de divergência que sempre pautou o debate da reforma tributária até hoje. E aqui eu faço o meu primeiro apelo ao deputado Baleia Rossi. Deputado, vamos encontrar o caminho para viabilizar esse sonho de todos nós, e eu vou descrever qual é o roadmap, qual é esta visão que eu tenho de como se conseguir a reforma tributária. Mas eu preciso fazer um pedido. Não bloqueiem o debate. Não interditem o debate. E eu vou ser muito franco. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, com quem eu tive a satisfação de viver, fui deputado junto com ele, participamos da mesma comissão de reforma tributária lá no ano 2000, quando o Mussademes era relator. Ele tem uma posição absolutamente impositiva. Chegou a dizer que, enquanto ele for presidente da Câmara, ele não pauta a aprovação de um tributo como, por exemplo, o tributo de pagamentos, que é o que o ministro Paulo Guedes vem defendendo. Então, fica aqui o meu primeiro apelo. Vamos sentar na mesa com a mente aberta. Nem sempre se conseguir tudo. Não podemos entrar no jogo do tudo ou nada, que foi o jogo que vem sendo feito aí há 30 anos. E vamos ver se conseguimos a convergência. Quem sabe transigindo um pouco aqui e um pouco ali. Bom, feitas essas considerações, eu gostaria de dizer aonde eu vejo a possibilidade de convergência e aonde eu vejo a possibilidade de nós avançarmos na reforma tributária. O que o ministro Paulo Guedes mandou hoje, semana passada, e está sendo discutido, ontem também assisti a essas 6 horas de exposição e fiquei muito bem impressionado. É o mesmo projeto que nós tínhamos pronto há 1 ano atrás, quando eu ainda estava na Receita Federal. E eu queria dizer que a primeira interdição ao debate não foi feita pelo deputado Rodrigo Maia, nem pela Câmara dos Deputados e nem pelos parlamentares. Foi feita pelo próprio presidente da República, que na ocasião disse, interditou o debate, proibiu a discussão de qualquer tributo sobre pagamento, que estava e está no centro da proposta. Pelo menos aqui eu conheci lá atrás. Não falo pelo governo hoje. Eu estou simplesmente me referindo aos momentos em que participei e que vejo, pelo que eu consigo observar do debate, que não está mudando. Pelo contrário, o ministro chegou a falar ontem. Nós já tínhamos tudo pronto lá atrás. É que não apresentamos. Hoje estão sendo feitos alguns ajustes, algumas revisões de números, mas o modelo é o mesmo. Qual é esse modelo? Eu quero expor, comparar com a PEC 45 e ver como é que as duas podem se casar maravilhosamente bem e nós efetivamente avançarmos depois de 40 anos de frustrações. Qual é o modelo que o ministro Paulo Guedes está imaginando e que havia sido articulado desde a época de plano de governo, de campanha? Esse modelo já havia sido definido. Primeiro ponto fundamental, dada a dificuldade federativa, existem grandes juristas que alegam que a PEC 45 é constitucional, fere o Pacto Federativo, e eu não quero entrar nessa discussão. Existem grandes juristas que dizem que não, que é constitucional, mas que vai ser judicializado, não tenham dúvida. Vai. Segundo, existe a dificuldade de trazer os prefeitos, todos eles, para essa base. E isso vai exigir um debate muito longo. Não é fácil convencer um Estado, no meio de uma pandemia, com uma crise fiscal gigantesca como a que nós estamos vivendo, convencer governadores de que vai ser criado um fundo de compensações, gerido por um órgão apolítico, teoricamente, e que este fundo vai garantir divisões durante o período de transição e assim por diante. Vejam, é um debate, eu não estou dizendo que seja irrealista esse debate, pelo contrário, é um debate sério. Só que nós não temos tempo para isso.
E nós não temos momento certo para isso. É uma discussão que vai demorar muito, deputado. É uma discussão que pode se prolongar muito tempo. E nós, se não fizermos a reforma esse ano, ela só vai valer para 2022, que é ano eleitoral. Então, nós precisamos trabalhar rápido. O momento não é oportuno. E a primeira grande dificuldade, portanto, é a questão institucional, a federação. Qual era a alternativa dentro dessa busca de convergência que foi desenvolvida no Ministério da Economia? Vamos, então, fazer o IVA dual. Porém, esses dois IVAs serão absolutamente harmônicos e compatíveis um com o outro. Ou seja, estaremos dando o primeiro passo naquilo que o ministro mencionou ontem. O destino desses dois impostos é se unirem lá na frente e termos o sonho do Imposto Único Nacional. Mas vamos dar o primeiro passo, criando um IVA federal, que é o PIS/COFINS, e fazendo com que os estados reformem o seu ICMS e criem um IVA estadual. Podem até deixar os prefeitos fora se criarem dificuldades. Se eles entrarem, melhor ainda. Mas façam um IVA subnacional, que não envolva interesses da União, que articule o interesse dos estados, aparentemente estão todos de acordo com esse modelo, e deixe o governo federal, que é mais complexo, fazer a sua reforma. Se as duas forem feitas de maneira compatível, as duas reformas forem compatíveis e harmônicas, e são, prova é que a redatora dos dois textos é a mesma, em realidade, esse texto já estava praticamente pronto, ela reviu esse texto. Então, veja, uma vez feitas essas duas reformas, sem discussão federativa e com facilidade de compreensão por todos, lá na frente, o destino desses dois é se unir. Mas vamos dar o primeiro passo. Eu repito, vamos deixar de jogar o jogo do tudo ou nada, que é o jogo que vem sendo feito há 40 anos e o resultado tem sido nada, pior do que nada. Porque as reformas são sendo feitas, os lobbies vão sendo produzidos, as reformas pontuais, sem nenhuma sincronia entre elas, vão introduzindo distorções no modelo e nós temos essa pandemia. Muito bom. Agora, esse sonho de nós termos os dois IVAs compatíveis depende de quê? O que é que pode e que está dificultando esta harmonização entre esses dois modelos? Do meu ponto de vista, é que a criação de um IVA, seja ele federal, seja ele estadual, vai gerar, sim, e não há como negar isso, nós podemos entrar numa discussão técnica, e eu tenho elementos para discutir isso. A carga tributária global, todo mundo quer que seja mantida a mesma, mas a setorial, a distribuição de cargas, vai sofrer um tremendo, um enorme desequilíbrio. Eu diria que alguns setores precisam ser tratados com muito cuidado. Primeiro, o agronegócio. O setor agrícola brasileiro tem peculiaridades que a criação de um IVA nacional, com alíquota única, amplo, universal, vai trazer enormes alterações de carga tributária para o setor agropecuário. Segundo setor de serviços. Isso já está sendo amplamente debatido. O agronegócio e as dificuldades ainda não estão aparecendo a público, mas vão aparecer muito em breve. Muito em breve, a manifestação do setor agro com relação, seja a criação do IBS, seja a criação da CBS. Então, isso é um tratamento especial. Serviço já está surgindo aí, todo mundo já sabe a dificuldade que tem. E nós temos outros problemas simples, que a PEC 45 inicialmente previa a sua extinção e o seu regime único, etc., que é o ideal do ponto de vista acadêmico, teórico, mas que na prática é inviável. E a Zona Franca de Manaus. São esses setores, essas grandes dificuldades que precisam ser muito cuidadosamente tratadas. E um modelo único, universal, nacional, como a PEC 45, vai enfrentar dificuldades.
Daí a divisão de duas. Deixa o governo federal tratar dos seus problemas, do IPI com a Zona Franca de Manaus. Deixa o governo federal tratar da questão do agro. O PIS/COFINS é um tributo que onera a agricultura. Deixa o governo federal tratar do financiamento do INSS. Não tragam essas discussões e esses debates para a PEC 45. E vamos fazer com que a PEC 45, ou o trabalho proposto pela PEC 45, se concentre na criação de um belo imposto sobre valor agregado dos estados, articulado com o do governo federal. E, a partir daí, eles vão se unir. Então, para mim, o caminho da reforma tributária é esse. O governo federal vai apresentar algumas outras propostas. Tá? Vai mexer no imposto de renda, esses são ajustes que eu não caracterizaria como reforma tributária, são faxinas tributárias, que precisam ser feitas de fato. Isso já está tudo pronto, estava tudo articulado lá atrás já, vai ser em breve apresentado. Não tem cabimento o imposto de renda pessoa jurídica de 34% no Brasil. O mundo inteiro está se aproximando de 20%, nós estamos com 34%. Não tem cabimento. Nós temos aí deduções várias, do imposto de renda de pessoa física com distorções gigantescas. Então, são faxinas que serão feitas além do que está sendo discutido no tributo sobre consumo. E permanece ainda um terceiro condicionante. E eu diria que este tem sido o maior entrave ao debate da reforma tributária. Deputado Maleia Rossi, sei que você está me ouvindo, o seu entusiasmo, com a sua capacidade de liderança, presidente de um dos grandes partidos do país, autor da proposta da reforma tributária abraçada hoje pela Câmara dos Deputados, prima irmã da proposta que está no Senado, do grande amigo Raul, o seu papel é fundamental nisso. Desarmem-se e aceitem sentar para discutir aquilo que pode ser a chave para permitir este modelo que eu estou tentando descrever aqui. 2 IVAs harmônicos. E a chave disso é atentar para os setores que são grandes perdedores em qualquer um dos projetos, seja da CBS e seja do IBS. E a chave desta compensação se encontra na desoneração da folha de salários, a desoneração da folha de pagamentos. Eu vou terminar a minha exposição descrevendo o que é essa desoneração e por quê. Destravado esse impasse da desoneração, este modelo ideal de 2 caminhos paralelos, porém harmônicos, pode se concretizar, desde que nós coloquemos as armas de lado e nos sentemos para debater uma coisa que eu sei que é polêmica, mas que, na minha avaliação, é a única saída para esse impasse. Do que é que eu estou falando? Vou ser muito franco, muito aberto, como eu sempre gosto de ser. A desoneração de folha, que primeiro é uma necessidade, não tem sentido um país com 50 milhões de desempregados, subempregados, desalentados e economia informal, ainda continue sendo o segundo país no mundo que mais tributa salário. Depois da França, o Brasil é o segundo maior. Não tem sentido. E um grande componente dessa tributação exagerada no Brasil chama-se contribuição patronal ao INSS de 20% sobre folha de salários. Isso é uma excrescência, isso precisa ser radicalmente, totalmente eliminado do quadro tributário brasileiro, mormente no momento de pandemia. No momento que nós precisamos gerar emprego, gerar renda, nós estamos tributando salário. Eu não estou falando da desoneração dos 17 setores, não. A desoneração dos 17 setores é apenas uma parte do universo. Eu estou falando para desonerar para todos os setores, para toda a economia brasileira. Traz para zero essa incidência sobre o INSS. Contudo, se esse é um desiderato que todo mundo concorda, o que é que nós vamos colocar no lugar? Para financiar a Previdência. Tragam as suas apostas. Tragam. Vamos discutir.
O que nós fizemos é acabar com esse tributo. Muito bom. E, acabando com esse tributo, nós trazemos para o bojo da reforma tributária o setor de serviços, trazemos o simples, acabamos com a pejotização e trazemos a classe média, que hoje é uma das grandes, até o lucro presumido, eventualmente, poderia ser eliminado. Se nós eliminarmos essa cunha tributária de 20% sobre o INSS, trazemos todos esses setores que hoje estão questionando a reforma, inclusive o setor financeiro, que também é o quarto setor que eu esqueci de mencionar lá atrás. É a Zona Franca, o setor financeiro, o agro, o simples e a Zona Franca de Manaus. São 5. Mas, voltando atrás, todos esses setores, com a desoneração de folha, passariam a apoiar esta reforma tributária, desde que eles recebam, os setores intensivos em mão de obra, alguma compensação pela elevação de carga tributária que teriam, seja no IBS, seja na CBS. Então, vejam, tragam as suas apostas. Como é que nós vamos suprir a eliminação dos 20% do INSS? Bom, podemos aumentar a alíquota do IBS ou do CBS. O IBS, aliás, a CBS, o ministro propôs aí 12% de alíquota. E já está sendo uma gritaria generalizada. O aumento de carga tributária do setor de serviços vai ser gigantesca, principalmente para áreas muito sensíveis, educação e saúde, sem falar em outras. Aumentar de 12 para 15 para financiar a queda da contribuição patronal INSS, inviável. O ministro falou ontem que, pelas estimativas do governo, a CBS, o IBS, que é o imposto da PEC 45, segundo estimativas do governo, poderá ser próxima de 30%, que já é, ou seria, a maior alíquota de IVA do mundo. A mais alta do mundo hoje é na Hungria, de 27%. E lá tem uma evasão gigantesca, como tem na Espanha, como tem em vários países na Europa. Gigantesca evasão, sonegação e custos de compliance muito altos. Mas há sentido em se imaginar que essa alíquota possa sair de 30 e ir para 32, 33, para custear a desoneração de folha? Não. Então, o que é que o governo está propondo? Um tributo sobre pagamentos, que é um tributo que, com uma alíquota de 0,5%, alguns chamam de CPMF, outros não chamam, não interessa, é um tributo semelhante a CPMF, sim, imagino que seja, eu não sei se o ministro vai reduzir a base só para fazer em termos da economia digital propriamente dita, mas no tempo em que eu estava ajudando a formulação desse modelo, seria um tributo, sim, semelhante operacionalmente ao tributo sobre movimentação financeira, porém conceitualmente totalmente diferente. A CPMF veio como um tributo a mais, para aumentar a carga tributária, para gerar mais arrecadação para o governo, e gerou. Esse não, esse vem para eliminar um tributo nocivo à economia, que é o tributo sobre salário, de 20% sobre a folha salarial do país, que gera desemprego. Hoje um trabalhador leva para casa a metade daquilo que ele custa para o seu empregador. Com a mesma massa salarial e custos, daria para o setor empresarial duplicar a sua taxa de emprego com o mesmo custo, desde que essas onerações sobre folha sejam eliminadas. E uma parcela delas é exatamente a contribuição previdenciária sobre o INSS. Então, analisadas essas alternativas, e eu acho que nós precisamos sentar à mesa para ver quais são as alternativas. A tributação de dividendo, isso é uma ilusão. Tributação de dividendo vai dar muito pouca arrecadação. Tira a distorção do imposto de renda ali de dedução de saúde, não sei o que estão falando, vai gerar 10 bilhões, 18 bilhões. Veja, isso vai ser necessário para poder abaixar a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física. Não dá para tirar do imposto de renda para desonerar a folha. Então, amigos, deputado Baleia Rossi, fica aqui o meu apelo. Estamos a um passo
de uma solução, desde que deixemos a intransigência de lado, deixemos os preconceitos de lado, deixemos de demonizar um tributo que funcionou durante 12 anos no Brasil, que foi a CPMF, e que funcionou maravilhosamente bem. Eu disse, olha, outra coisa que eu faço questão de dizer, quando fui deputado, 3 vezes a CPMF foi apresentada para renovação. Eu votei contra a CPMF, eu que sou o criador dessa forma de tributação, eu que sou o seu grande defensor, eu votei contra a minha própria criatura, porque eu disse lá na época, está se criando esse tributo para aumentar a arrecadação, ele não foi feito para isso, ele foi feito para substituir tributos ineficientes, caros, que dão margem à corrupção, levam à sonegação, custam caro para as empresas por um tributo rápido, ágil, fácil. Aí vem falar, é cumulativo. Eu prefiro um tributo cumulativo, e ele é cumulativo mesmo, com uma alíquota de 0,5%, do que um tributo não cumulativo com alíquota de 10 ou 15%, que seria necessário para gerar a mesma arrecadação. A capacidade arrecadatória desse tributo é simplesmente notável. Xará, estou vendo que já estou terminando meu tempo aqui, já termino já. Então, fica aqui o meu apelo. Vamos sentar sem preconceito. Todo tributo, deputado Baleia Rossi, todos, geram distorções. Não pense que o IVA não gera distorção. Gera. Eu tenho livros escritos sobre isso e posso colocar à sua disposição. Tenho estudos mostrando isso. É um bom imposto? É, mas gera uma distorção. O imposto sobre pagamentos ou sobre movimentação financeira é cumulativo? É. Gera distorção? Gera. Todo tributo gera distorção, nenhum tributo é absolutamente neutro. Agora, se nós compararmos vantagens e desvantagens, pontos positivos e pontos negativos, e principalmente se levarmos em consideração que hoje a chave para nós destrincharmos esse enorme imbróglio que é a reforma tributária consensual está na aceitação de um tributo sobre pagamentos, sobre movimentação financeira, com uma alíquota de menos de 0,5%, que é que está sendo proposto pelo ministro, vamos sentar e vamos discutir. Não estou pedindo que aceitem, mas pelo menos discutam esse tema. Como diz o ministro, não bloqueie o debate. O ministro foi muito claro ontem. O Congresso não tem direito de fazer isso. O presidente da Câmara não tem direito de fazer isso. O presidente da República não tem o direito de interditar o debate, principalmente num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo agora. Então, eu queria encerrar aqui essa minha exposição, assim, bastante impressionística, dizendo que as dificuldades são grandes, se cada um dos lados do debate se encastelarem nas suas posições. Existem posições intermediárias que podem desagradar um ou outro, mas elas existem. E se forem aceitas, a reforma tributária dará o seu primeiro grande passo. E eu resumo em 2 eixos para desatrelar esse imbróglio. Primeiro, a aceitação de um tributo sobre pagamentos. E segundo, a aceitação do IVA dual, harmônico, cujo destino será a União um pouco mais na frente. Estaremos atendendo, sim, aos autores da PEC 45, que poderão fazer uma bela reforma no ICMS, sem a complicação de trazer para o debate e para a mesa o governo federal, articulem um bom IVA para todos os estados, há consenso nisso, convençam os prefeitos para virem, se não, deixa os prefeitos de fora, mas reformem o ICMS independentemente do governo federal. E o governo federal fará a sua reforma harmônica, o mesmo tipo de operacionalidade. A fusão depois será muito mais fácil. Presidente, era isso. E deputado Baleia Rossi, quero dizer que sou seu fã, tenho acompanhado as suas exposições e o seu bom senso, a sua capacidade de articulação pode ser a chave do sucesso nessa reforma tributária. Sou um velho professor, há 40 anos discutindo reforma tributária. Quando se é jovem, a gente tem os grandes ideais, os sonhos e as utopias. Eu já tive a minha.
Eu fui o primeiro que propôs um tributo único nacional. Eu queria juntar tudo, União, Estados, municípios, num único tributo, que é o projeto do Imposto Único, que, aliás, o Roberto Campos era o maior fã e o maior defensor. Mas, em 40 anos, eu vi que existem dificuldades institucionais que dificultam. O mais idoso, como eu, tem um pouquinho dos seus ímpetos utópicos refreados e cai na realidade. Mas eu tive a sorte de ser um professor. E professor convive sempre com garotada de 17 a 20 anos. Então, eu acho que eu não envelheci, porque eu só vejo na minha frente gente de 17 ou 20. Eu acho que eu também tenho 17 ou 20. E com isso eu tenho também idealismo. Eu tenho realismo e idealismo. Vamos sentar, discutir. Deputado Baleia Rossi, está nas suas mãos, sinceramente, como autor do projeto. Se trouxer bom senso, menos preconceito e mais vontade de acertar, todos juntos nós faremos a reforma tributária este ano, que é o que nós precisamos. Muito bom, foram momentos incríveis aqui, de muito impacto, realmente 2 apresentações incríveis. Já recebi várias mensagens aqui elogiando as apresentações, viu? Impressionante. E acho que é unânime aqui, todo mundo gostaria de ouvir os comentários do deputado Baleia Rossi sobre essa apresentação impactante. E só reforçar que nós vamos encerrar às 12h30, conforme de costume, então nós temos aí depois algumas perguntas bem diretas, tá bom? Deputado. Obrigado, Fábio. Bom, depois dessa aula do nosso professor Marcos Sintra, é até ousadia minha fazer alguma consideração econômica, mas eu acho que algumas posições que a experiência e o debate dos últimos anos, nós precisamos tentar levar isso como um aprendizado, que é exatamente essa questão do parlamento poder fazer os ajustes, porque tem aquilo que é a reforma tributária ideal e tem a possível. E hoje, para o Brasil, nós precisamos buscar a possível. É aquela que a gente vai conseguir as convergências para votar e aprovar, para não ser mais um debate acadêmico, uma tese de mestrado maravilhosa, mas que não tenha nenhuma possibilidade real de avançar. Quanto ao bloqueio do debate, acho que o Marcos falou de algo que realmente aconteceu em alguns momentos, mas eu sou absolutamente favorável a que todas as propostas do ministro Paulo Guedes que venham como formulação da equipe econômica sejam debatidas pelo parlamento. Pode ter algo que eu não seja a favor, posso ser convencido de que é uma proposta boa. Acho que o parlamento está absolutamente maduro para não ter nenhum tipo de bloqueio. Tenho conversado muito com o presidente Rodrigo Maia. O Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso relator, também tem essa ideia de buscar convergências. Nesses últimos dias, nas últimas semanas, nós já tivemos avanços significativos da melhora da relação da equipe econômica com o parlamento, que é fundamental. Eu falei na minha fala que você não faz uma reforma tributária só o parlamento. Você não faz uma reforma tributária só o ministro da Economia. Nós temos que estar juntos. E, claro, com o presidente da República, que já demonstrou que quer uma reforma tributária. Então, nesse sentido, Marcos, pode ter absoluta certeza, o parlamento está preparado para debater. Nós queremos buscar na comissão mista um texto adequado, um texto melhorado para a gente poder votar. E claro que nós vamos ter que ter concessões dos dois lados, tanto da parte do Ministério da Economia quanto do Parlamento. Você falou
que a PEC 45 é prima da PEC 110, e realmente o chassi é o mesmo, né? Então, já há uma convergência. A primeira parte que o ministro Paulo Guedes enviou, que é o CBS, também comunica. Quer dizer, eu acho que nós precisamos agora tentar fazer os ajustes no texto para que a gente possa efetivamente votar. Eu estou um pouquinho mais animado, eu estou um pouquinho mais otimista com a possibilidade. Mas, se for preciso mudar, se for preciso fazer ajustes que facilitem a votação, não há dificuldade nenhuma por parte do parlamento. Pode ter certeza que, da minha parte, como autor da PEC 45, eu vou trabalhar no sentido de buscar convergências, buscar um texto que a gente possa realmente tirar do papel e votar. Eu fiz uma série de anotações aqui, e que são importantes, que você relatou, das dificuldades da tramitação histórica da reforma tributária, que eu vou, inclusive, utilizar nas nossas falas, vou passar para os demais parlamentares, para que a gente possa olhar o que já foi obstáculo, para que a gente possa superá-los nesse momento. Obrigado, Baleia, Rossi, Marcos, como sempre empolgante aí, meu Deus do céu, maravilhoso esse debate, e chamando na chincha, como diz no interior, né? Essa aproximação aí para que aconteça mesmo. Vou chamar o Sérgio, da Unimed Rio Preto, que vai colocar a pergunta dele, e para a gente ser rápido, nós já vamos colocar, o Sérgio vai fazer a pergunta, eu já vou colocar uma do público, e aí já respondem as duas, tá? O Sérgio vai endereçar para quem ele quer a pergunta, e mesmo que for responder, pode responder essa do público, tá? É do Brasil Salomão, né, filiado do Lide Ribeirão. A pergunta é: sejam 5 ou 10 anos para a transição, significa que o empresário será obrigado a 2 escriturações tributárias, o que, ao invés de simplificar, vai duplicar a burocracia tributária. Como evitar isso, tá? Sérgio, coloca a sua pergunta, aí quem for responder já responde essas duas. Bom dia, parabéns pelo excelente nível do debate. Eu, como representante da saúde, né, vim me perguntar que a Unimed é basicamente uma cooperativa, uma cooperativa de serviço, e é uma cadeia relevante, uma força econômica relevante no país. E a área de saúde também, a base dela, a cadeia dela é formada por empresas de serviço. E quando você tem um aumento do PIS e COFINS para 12%, você atinge em cheio essa cadeia de serviço que presta a base da área de saúde. A pergunta é essa: por que a área de saúde ela nunca é vista pela sua importância no cenário brasileiro, uma reforma tributária? Quer comentar do Baleia Rossi, por favor. Baleia Rossi, por favor. Tá, obrigado pela pergunta. Sobre a questão da transição, nós precisamos ter segurança jurídica. Quer dizer, como eu falei, nós temos um sistema hoje que tem um contencioso gigante. O ministro Paulo Guedes falou em 3 trilhões de reais de contencioso. Nós temos hoje 1/3 das empresas que judicializam, ou no CARF, no administrativo, ou na própria justiça, e fica essa discussão, pago aqui, pago ali, como tem um monte de alíquota, como tem uma complexidade muito grande, existe grande parte que judicializam. 1/3 das empresas acabam tendo algum tipo de benefício, e 1/3 paga imposto no país. Então, esse não é o modelo correto. Quer dizer, nós precisamos reformar, nós precisamos buscar uma simplificação que diminua drasticamente o contencioso. E previsibilidade também para a União, para os estados e para os municípios. Por isso, existe a transição. A ideia é que, durante esse período, a arrecadação das 3 esferas seja mantida
mais a inflação, já que a ideia da reforma é neutralidade. Sobre a questão dos setores afetados, nós temos hoje os setores de serviço. Na PEC 45, o Simples é mantido. Então, 60% do setor de serviço está no Simples. Então, não teria impacto. Parte do setor de serviço presta serviço no meio da cadeia produtiva. Portanto, vai gerar crédito e vai ter até uma diminuição de impostos. E o Aguinaldo, o Roberto Rocha, os membros da Câmara e do Senado que estão nessa comissão mista vão dialogar, estão dialogando com os setores mais afetados. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com 3 setores. Você falou da saúde, eu acho que a educação também precisa ter um tratamento especial, e transporte público. São 3, você imagina, a gente votar uma reforma tributária, ato seguinte, aumenta a passagem do ônibus ou do metrô. Não tem cabimento, não tem razoabilidade. A saúde, hoje nós sabemos que a saúde pública, ela está quase que colapsada, está com grandes dificuldades. Quer dizer, se nós tivermos um impacto na área de saúde, nós vamos ter uma migração daqueles que hoje têm plano de saúde, que buscam uma oportunidade de melhor atendimento à sua família, para o sistema público, que já é ruim, vai piorar para todos, apesar do SUS estar se demonstrando um grande sistema perante a pandemia. E a educação é a mesma lógica. Quer dizer, uma migração para o sistema público de educação, que já é um sistema frágil, também impactaria muito na vida das pessoas. Eu tenho conversado com o relator, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, para que a gente possa ter tratamentos especiais nessas áreas que impactam na vida das pessoas. Então, eu acredito que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Jarbas? Eu gostaria de parabenizar o Marcos Cintra, Baleia Rossi, pela excelente discussão hoje, abre bastante a cabeça da gente a respeito desse tema. E eu vou fazer 2 perguntas aqui. A primeira para o deputado Baleia Rossi, e em seguida eu já faço a segunda, que é para o Marcos Cintra. Deputado, segundo o ministro Paulo Guedes, chamar o novo imposto sobre pagamento de nova CPMF é maldade ou ignorância. Eu, até ouvir o discurso do Marcos Cintra, também achava que era um novo CPMF. Hoje eu começo a abrir um pouco a minha mente para esse novo imposto. Não está faltando do governo federal e da Câmara explicar um pouco melhor, se comunicar um pouco melhor a respeito desse novo imposto e, de cara, começar a não chamá-lo de nova CPMF, porque cria uma barreira. Então, essa pergunta para o deputado Baleia Rossi. E, em seguida, uma pergunta para o Marcos Cintra, que vem do filiado Tiago Aló, do Lide Futuro Santos. Também se pretende unificar as obrigações acessórias para refletir a unificação e simplificação pretendida, que é onde as empresas gastam a maior parte das horas para cumprimento da legislação. Então, a segunda é a respeito da unificação das obrigações acessórias. Então, são essas 2 perguntas. Posso falar? Por favor, professor. Bom, desculpe, eu te interrompi, porque fugiu do ar aqui, eu não vi ninguém. Fala você primeiro, deputado, por favor. Posso, para falar da CPMF, aí tem uma questão política. O que acontece? Quando se fala que a CPMF, ela é praticamente natimorta, porque nós tivemos a discussão e a própria população tem um pavor de CPMF, da maneira com que foi colocada. Mas como o professor Marcos Cintra falou, quer dizer, o governo vai mandar. Ontem até teve um pequeno atrito com o ministro Paulo Guedes, com o relator, mas depois não teve nenhuma consequência. Porque o imposto medieval, porque não... Eu acho assim, se o ministro Paulo Guedes encaminhar essa proposta, que ele vai detalhar
nós temos que debater, temos que colocar na balança, e é aquilo que foi colocado aqui. Se cada um ceder um pouquinho, nós vamos ter uma reforma tributária. Muito bom. Professor Marcos, quer comentar alguma coisa? Deixa eu fazer algumas observações, inclusive com relação às questões que foram colocadas anteriormente, com relação ao período de transição, né? Esse período de transição, a PEC 45 propôs inicialmente 10 anos, parece que estão agora vendo se há condições de se reduzir isso para 5 anos, e o deputado tem toda a razão, há necessidade de segurança jurídica. Por quê? Porque isso mexe profundamente com as instituições brasileiras, com as competências tributárias entre União, Estados e municípios. Essa é mais uma razão para nós deixarmos esse tema de lado. O IVA dual, um IVA federal e um IVA estadual, eles não precisariam de prazos de transição tão longos, tanto que o projeto do governo federal, ele prevê 6 meses de ajuste da legislação e depois é um vira-chave, é um turnkey. Vira a chave de um dia para o outro, já começa o sistema novo. Realmente, como disse o Brasil Salomão, ficar durante 5 anos com os 2 sistemas tributários é penoso, mesmo se reduzir isso para 5 anos, para 3 anos, para 4 anos, é muito penoso ter os 2 sistemas, esse pandemônio funcionando, ainda que com alíquotas decrescentes, e o novo começando a funcionar. Então, a divisão do IVA dual é positivo até sobre esse aspecto, ele elimina essa questão do prazo de transição, né? Com relação à pergunta da Unimed sobre tratamento especial, área de saúde, etc., esse é um dos grandes dramas de todo tributarista, porque nós ouvimos aqui um representante do setor de saúde dizer da importância do setor, e não precisa ninguém explicar isso, todo mundo sabe. A mesma coisa com relação à educação, a mesma coisa com relação ao transporte, a mesma coisa com relação à segurança, a mesma coisa com relação à justiça. Tudo é importante, dependendo do setor em que você esteja. Abastecimento é importante, cesta básica é importante. Então, veja, quando se cria um sistema onde casos especiais comecem a ser criados, é aquela frase que está levando o ministro aí a quase a sua exoneração. Passou o boi, passa a boiada. Abriu a porteira, começa um e vai. Então, eu sou, em princípio, a favor do que a PEC 45 propõe. É uma alíquota só. Agora, se conseguir dividir e compensar os perdedores através de uma tributação favorecida ou a eliminação da contribuição sobre folha, essa compensação se dá em outro tributo e nós eliminamos esse problema de ter que criar regimes especiais. E com relação à pergunta do Tiago e do Jarbas, e o Jarbas falou do novo imposto. Eu diria para você, Jarbas, a CPMF é um dos impostos mais antigos nossos, e é o que nós mais conhecemos, e é o que melhor funcionou. Vocês acreditam que durante 12 anos ela arrecadou mais do que todo o imposto de renda pessoa jurídica e não teve um único caso na justiça? Não existe um único caso em tramitação, ou pouquíssimos casos em tramitação no Poder Judiciário tratando desse tributo. Ele é um tributo absolutamente conhecido de todos nós, não gera nenhuma insegurança jurídica e arrecada muito bem. Mais uma razão, eu acho, para que esse debate possa avançar, propondo e mostrando as vantagens desse tributo, né? E, finalmente, com relação à unificação, que é a pergunta do Tiago, de todas as obrigações acessórias, esse seria muito bom. Essa é a grande vantagem, por exemplo, da PEC 45. Ela traz 5 impostos num, ainda que a gente tenha que chegar lá gradativamente. A PEC 110, ela unifica 7 ou 9, acho que são 9 tributos. Então, é melhor ainda. Agora, no momento em que exista uma proliferação de tributos e com regimes diferenciados e complicados, burocráticos, né, as obrigações tributárias se multiplicam em progressão geométrica, infelizmente. Então, a unificação é muito, e essa simplificação que ela causa é muito bem vista. Muito bom. Poxa, nós tivemos um evento aqui impactante, incrível, denso de informações. E eu queria agora, nós estouramos nosso tempo, mas eu gostaria de convidar o Maurílio
para as considerações dele e a gente já vai para o encerramento. E eu queria, antes disso, só agradecer todo mundo que mandou perguntas na nossa plataforma e saudar aqui o Milton Marcondes, que ele está parabenizando a iniciativa do LIDE e também parabenizando aqui ao deputado Baleia Rossi pela excelente condução da discussão da PEC 45. Então, eu deixo aqui o abraço do Milton Marcondes, da Droga Center, também para o Marcos Sintra. Então, Maurílio. Oi, Fábio. Olha, excepcional a fala dos dois, né? O professor Marcos Sintra, quando terminou as exposições, ele sintetizou, né, aquilo que eu gostaria de falar sobre o meu deputado Baleia Rossi. Realmente, eu acho que ele foi muito feliz nas considerações que ele fez. Ele que é um professor, ele que tem uma experiência enorme nisso, e nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, então a minha grande torcida é para realmente a gente emplacar. E eu fiquei convicto, depois desse debate, de que isso agora vai acontecer. Porque nós, Fábio, nunca nós vamos ter nesse tema, nunca, né? Acho que se Jesus Cristo descesse novamente aqui à Terra para pregar alguma coisa, nós vamos ter uma unanimidade sobre esse tema. É aquilo que o professor Marcos Sintra acabou de falar, quer dizer, cada setor tem uma especificidade, cada setor entende que devia ser assim ou devia ser assado. Então, eu acredito, depois desse debate hoje, eu fiquei certo de que o deputado Baleia Rossi, o professor Marcos Sintra, eles conseguirão com essa unidade toda, e o deputado Baleia Rossi tem uma coisa muito, que é fundamental para mim nessa questão toda, que é tolerância, que é poder acertar as coisas. E, obviamente, que depois de feita essa reforma, ela vão ter que fazer ajustes, etc. Isso não tem como ser diferente. Então, essa reunião de hoje me deixou muito mais esperançoso do que eu estava. Eu tenho certeza absoluta que esse ano nós vamos ter ainda isso aprovado no nosso país. Eu queria te parabenizar o LIDE por trazer essas duas pessoas que são as pessoas que hoje estão, juntamente com o ministro Paulo Guedes, etc., as pessoas que estão mais, vamos dizer assim, enfronhadas nesse assunto. Não tem ninguém no Brasil que possa fazer ou falar melhor do que eles falaram sobre esse assunto. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Maurílio. Então, quero deixar aqui, vou passar a bola para os nossos Scaldelay e o Jarbas e a Silvia para dizer o tchau deles aqui, as considerações finais também. Mas eu queria agradecer, viu, deputado Baleia Rossi, conta sempre com a gente, com a nossa plataforma. O professor Marcos Sintra também conta com a gente. Muito obrigado. E passo a bola aqui para a Silvia. Obrigada, Fábio. Nossa, foi uma aula fantástica, doutor professor Marcos Sintra. Parabéns. Saí também muito inspirada, como todos os filiados, só elogios. Foi um grande aprendizado e também torcendo para que se realize. Deputado Baleia Rossi, também excelente apresentação, e fiquei também muito feliz de saber a questão e reforçar que o Congresso está aprovando, que estamos tendo avanços, porque é fundamental avançar, e é muito bom ouvir o que está acontecendo. Muito obrigada a todos. Passo para o... Agradeço. Eu quero agradecer ao professor Marcos Sintra pelo conteúdo, tanto que eu já estou repensando essa nova CPMF, que eu acho que a gente não pode usar esse nome, porque esse nome vem com uma marca muito pesada e negativa, mas esse novo tributo, eu já passo a entender, coisa que eu não estava entendendo, então foi uma grande aula, uma forma de a gente repensar, e então parabenizo o Marcos Sintra e também o deputado Baleia Rossi pela condução equilibrada e pouco passional. Isso é muito importante num processo tão importante. Então, esse equilíbrio é muito bom, e a gente passa a ter a certeza hoje, aqui eu tenho certeza dos filiados do LIDE Santos e demais, de que essa reforma vai acontecer depois de 30 anos. Muito obrigado aos dois pela participação e a todos os filiados do LIDE Santos também. Antes de encerrar, quero as considerações finais, então, do Baleia e do Marcos Sintra, e a gente encerra o evento. Vamos lá, Baleia. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui com o LIDE de Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas e Santos, poder
estar aqui ao lado do Marco Cintra. Hoje a tecnologia nos aproxima e nos dá essa possibilidade de estarmos debatendo assuntos importantes para o Brasil. Dizer que o primeiro passo da reforma tributária é a simplificação. Nós temos vários outros passos que serão importantes, exoneração de folha, imposto de renda, patrimônio, enfim. Agora, não dá para juntar tudo, porque quem junta tudo não quer reforma nenhuma. Então, acho que o esforço, nesse momento, tem que ser pela simplificação dos impostos sobre consumo. Vou trabalhar incansavelmente para que a gente consiga um texto de consenso, um texto convergente, para a gente aprovar ainda nesse segundo semestre. Acho que seria um golaço do Brasil para destravar a economia, gerar emprego e renda. Dizer que saio mais otimista desse debate e levarei para os nossos deputados e senadores da comissão muitas das sugestões que foram dadas aqui. Obrigado. Marcos? Bom, eu também queria agradecer muito o convite que me foi feito. Foi um prazer enorme poder conversar com todos vocês aí sobre o tema. Parabenizar o deputado Baleia Rossi. Estou à disposição, deputado, para lhe ajudar no que puder, esclarecer o que for possível e fazer um comentário final, quem sabe uma crítica. Eu acho que uma boa parte dessas dificuldades que nós estamos tendo aí, de entender o que é que se faz, o que é que se pretende numa reforma tributária, é essa estratégia fatiada do governo, que eu realmente não acho boa. Por exemplo, eu falei muita coisa aqui sobre desoneração de folha, que provavelmente muitos membros, muitos representantes do setor de serviços não conhecem e estão achando que vão sofrer uma gigantesca elevação de carga tributária, sem imaginar que daqui a 10 dias, 15 dias ou 20 dias o governo pode apresentar algum outro componente, uma outra peça nesse sistema tributário que atenue, alivie, amenize as dificuldades do setor. Então, eu realmente acho que se o governo tivesse mandado tudo de uma vez, como eu teria feito se ainda estivesse lá, ou pelo menos teria defendido essa posição, eu acho que uma boa parte dessas dificuldades de compreensão teriam sido desfeitas já desde o começo. Mas eu vejo com muito otimismo esse encaminhamento. Noto, como ontem na comissão, um desejo de todos de caminhar para um ponto comum, a transigir alguns dos seus princípios para que nós viabilizemos essa reforma tributária. Quero parabenizar o deputado Baleia Rossi, renovar aqui que eu estou sempre à disposição dele para ajudar o que for possível, no sentido de encaminhar, esclarecer e mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas, no limite, evidentemente, das minhas possibilidades e do meu conhecimento. Parabéns pelo evento e estou à disposição. Obrigado, professor. Olha, muito obrigado. Além de ser esclarecedor, acho que tanto o Baleia quanto o Cintra ganharam um monte de mais admiradores, né? Baleia, gente que nunca tinha tido um contato mais próximo, aí tenho certeza que a impressão é a mesma de todos, né? Parabéns pelo ser humano fantástico que aparentemente mostra ser, e principalmente nessa condução onde precisa estar, ter um trabalho muito diferenciado. Parabéns mesmo, que você possa, fica aberto todos os nossos leads aí à disposição. E Marcos Cintra, que a gente acompanha pela imprensa, a gente escuta, a gente sabe da grande importância na história do nosso país, na condução de vários assuntos, uma admiração, assim, sem fim, viu? Muito obrigado de coração, a gente faz parte do mesmo grupo lá do parlatório e as pessoas, a gente já sabe do respeito grande que você tem, mas garanto que esse teu entusiasmo faz com que a admiração ainda seja muito maior e que todos os empresários possam acreditar, como nós todos que estamos aqui. Vai acontecer, nós vamos fazer com que esse país ande numa velocidade maior e, óbvio, né? Acho que a fala do Cintra principal, ela é muito importante. Tem um conjunto de ações que pode chegar no melhor resultado para todos, porque se ficar olhando independente, pode ser que um setor seja mais afetado que o outro, mas no todo, no pensamento maior, e que o governo possa tentar colocar de uma vez ou esclarecer melhor para que os empresários
comprem aí todas as movimentações, né? Muito obrigado de coração, obrigado a todos os filiados que estão com a gente até agora e vamos em frente. Valeu, obrigado. Um abraço.